Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Saindo dali, foi Jesus para o território da Judéia e além do Jordão. Novamente as multidões se juntaram em volta dele e de novo as ensinava, segundo o seu costume. Aproximando-se, os fariseus perguntaram-lhe para o tentarem: É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele respondeu-lhes: Que vos mandou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu escrever libelo de divórcio e separar-se dela. Deuteronômio 24:1. Jesus disse-lhes: Por causa da dureza de vosso coração é que ele vos deu essa lei. Porém, no princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se juntará à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Gênesis 2:24. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus juntou. Em casa, os seus discípulos interrogaram-no novamente sobre o mesmo assunto. Ele disse-lhes: Qualquer que repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar seu marido e se casar com outro, comete adultério. Palavra da salvação. Comentário Marcos 10, de 1 a 12. Santo Agostinho. Pouco importa a verdade dos fatos, se as próprias multidões, como narra Mateus, introduziram ao Senhor que proibia a separação. A questão sobre o libelo de divórcio permitido por Moisés, ou se as próprias multidões responderam isto ao Senhor sobre o preceito de Moisés, quando ele o perguntou, conforme narra Marcos. Pois a vontade de Cristo era de tal modo que não lhes daria razão pela qual Moisés tinha-no permitido, a não ser que eles mesmos o recordassem antes. Como, pois, a vontade dos falantes, a qual devem servir as palavras, foi mostrada por ambos os evangelistas, não há nenhuma diferença, conquanto o modo de narrar seja diverso. Pode-se também compreender que, como diz Marcos, o Senhor perguntou logo em seguida aos que lhe indagavam sobre a possibilidade de separar-se da esposa, o que lhes havia ordenado Moisés. E quando eles responderam que Moisés permitiu escrever o libelo de divórcio e separar-se dela, respondeu-lhes, em relação à própria lei dada por Moisés, de que maneira Deus instituiu a união do homem e da mulher, dizendo aquilo que narra Mateus 19:4. Tendo ouvido essas coisas, eles retomaram o que lhe haviam respondido quando ele havia perguntado pela primeira vez, a saber, que vos mandou Moisés? Moisés não queria que a esposa fosse despedida pelo marido, pois interpôs essa dilação, de modo que a alma mergulhada na discórdia, vencida pela redação do libelo, deixasse de fazê-lo, principalmente porque, como se conta, entre os homens não era lícito a ninguém senão aos escribas escrever cartas em hebraico. A lei, portanto, enviava o homem a quem ordenou dar o libelo de divórcio, se fosse separar-se da esposa, àqueles a quem convinham serem intérpretes prudentes da lei e dissuasores da discórdia. Com efeito, o libelo não poderia ser escrito senão por eles que, por esta ocasião e pela necessidade que, de certo modo, chegava às suas mãos, poderiam dirigir um bom conselho e, atuando de modo pacificador, persuadir o homem e a mulher ao amor e à concórdia. Se o ódio fosse tão grande a ponto de não poder ser apagado ou corrigido, então escrever-se-ia o libelo, pois seria inútil não se separarem aqueles que se odiavam, a tal ponto que a persuasão de homens prudentes não poderia reconduzir à devida caridade da união. Por isso acrescentou: Jesus disse-lhes:
Por causa da dureza de vosso coração é que ele vos deu esta lei. Era, pois, grande a dureza que, nem pela interposição do libelo, quando se oferecia aos justos e prudentes a ocasião de dissuadi-los da separação, não podia ser dissolvida ou curvada para que se recuperasse ou restabelecesse a caridade da união. Eis os judeus, que julgavam agir em conformidade com a lei de Moisés, quando despediam a esposa, refutados pelos livros de Moisés, que diziam que a esposa não poderia ser despedida. Semelhantemente, com o testemunho de Cristo, aprendemos aqui que Deus criou e uniu homem e mulher. E quando o negam, os maniqueus são condenados, não mais por se oporem aos livros de Moisés, mas ao Evangelho de Cristo.